Olá, amigos do Centro Espírita Semeador da Verdade. A gente não consegue estar juntos presencialmente agora neste momento, mas à distância, através dos encontros online, os nossos corações conseguem ficar um pouquinho mais próximos. Vamos iniciar nossa palestra de hoje, cujo tema é Desperta, ó tu que dormes, com uma oração, e aí já iniciamos com o tema. Então, que nesse instante todos nós consigamos deixar de lado nossos afazeres, nossas distrações, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e nos concentrar no que será conversado neste dia de hoje, nos ensinamentos de Jesus, que os bons espíritos que estão com cada um possam auxiliar agora para nós prestarmos atenção nas palavras que serão proferidas, em tudo que a gente pode aproveitar para mudar a nossa vida de fato. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, a Jesus, para iniciarmos a palestra. Que assim seja. Então, amigos, o nosso tema hoje, Desperta, ó tu que dormes. Um tema que a gente vai conversar hoje sobre como que anda a nossa marcha evolutiva. Será que nós estamos progredindo de forma rápida e acelerada? Será que estamos progredindo bem devagarzinho, passinho, passinho? Ou será que nós estamos estagnados em nossa marcha evolutiva, dormindo espiritualmente falando? E nós conversaremos também sobre reforma íntima. Então vamos lá. Já ouviram falar em Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi ele foi instituído na Mesopotâmia há 3.700 anos atrás. Ele é de 1.700 anos antes de Cristo. Faz muito tempo já. E entre tantas leis instituídas pelo Código de Hammurabi, uma das mais conhecidas até os dias de hoje, talvez até praticada em termos, é o famoso olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião. Já ouviram falar? Tenho certeza que sim. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda vivem no olho por olho, dente por dente. De 3.700 anos atrás. Passou tempo, veio Jesus. Jesus ensinou o que para nós? Amar a todas as pessoas, inclusive os inimigos. Dar a outra face. Fazer para o outro apenas aquilo que eu quero para mim mesmo. Enfim, Jesus nos ensinou a lei do amor. Isso já fazem 2.000 anos. E aí passou tempo, estamos aqui nós hoje. Ano 2020. E eu pergunto, nós estamos hoje vivendo mais conforme a lei de amor de Jesus de 2.000 anos atrás ou conforme a lei de Talião de 3.700 anos atrás? Será que a gente não está um tanto quanto atrasado na nossa marcha evolutiva? Vocês conhecem alguém que diz assim, ó, eu não levo o desaforo para casa. Ah, se fulano me falar isso, ah, se Beltrano me fizer aquilo, vai ver, vai ter. Ah, eu não aguento, se pessoa postar tal coisa, eu vou responder, eu vou falar mesmo. O grande cuidado que nós precisamos ter é que essa pessoa não seja nós. Eu não engulo sapo. Vai ter, vai ver. Ou, até numa outra questão, mas não fui eu que comecei. Opa, estou fazendo errado, sei disso, não fui eu que comecei. Utilizo disso para justificar meus atos errados. Estou apenas devolvendo, complementando o que o outro está fazendo. Então, será que nós não estamos um tanto quanto atrasados em nossa marcha evolutiva? Será que os nossos ponteiros não estão ali parados, não estão andando? Lembrando que quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade. A quem muito foi dado,
muito será exigido. Será que nós não somos aqueles doentes com a posse do remédio? A gente está doente, está com o remédio na mão e não toma porque não quer. Basta começar a praticar ali o que Jesus ensina, pronto. Acaba a nossa doença, a doença espiritual. Mas nós somos o doente com a posse do remédio. Sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. O que Jesus ensina para a gente? Jesus ensina a amar os inimigos, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, ensina desprendimento dos bens terrenos, ensina a perdoar, resignação. Pergunto, isso está certo ou está errado? E todos nós vamos chegar à conclusão que isso está certo, acaba sendo até unânime aqui. Isso é certo. E agora eu pergunto, nós praticamos tudo isso? Nós sabemos que é certo, mas muitas vezes acabamos não praticando. Por quê? Somos o doente com a posse do remédio. Aquela pessoa que no mínimo se esforça para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, no mínimo se esforça, pode ser que ela tropece às vezes, mas ela está ali se esforçando, essa pode se considerar cristã. Mas aquela pessoa que nem sequer se esforça, essa é cristã apenas de rótulo, apenas de fachada. Se alguém pisa no pé dela e ela já na hora devolve com um tabefe e não se esforça para perdoar, opa, apenas cristã, apenas de rótulo, apenas de fachada. Em relação ao espiritismo é a mesma coisa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Se no mínimo estamos nos esforçando para nos transformar moralmente, no mínimo estamos nos esforçando para domar as nossas más inclinações, sim, a gente pode se considerar espíritas. Mas se não estamos fazendo nenhum esforço para isso, se cedemos fácil para as nossas más inclinações, aí somos espíritas apenas de rótulo, apenas de fachada. Na carta de Paulo aos Efésios, temos lá: vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo o desejo do engano, e vos revistais do novo homem. Quem que é a velha pessoa? Quem que é a nova pessoa? A velha é aquela que ainda tem em si muitos defeitos, muitos vícios, muitas vicissitudes. A nova pessoa é aquela que já tem em si várias virtudes já despertas. E nós somos quem? A velha pessoa ou já somos uma nova versão de nós mesmos? É só analisar. Vamos lá. Se eu cometo os mesmos erros dia após dia, semana após semana, ano após ano, quem sabe encarnação após encarnação, quem que está trabalhando aqui? É a velha pessoa ou é a nova? É a velha ainda. Vamos supor, eu estou há 10 encarnações tentando me ajustar com alguém. Tentando me ajustar. Mas não está dando nessa, e parece que eu vou falhar em mais uma. E vai ficar para a próxima. Se eu vou falhar nessa de novo, quem que está trabalhando? É a velha pessoa ou é a nova? É a velha pessoa. Então, precisamos deixar espaço para nova pessoa trabalhar. É interessante que a gente lembra agora da questão do livro Há 2000 anos, em que Públio Lentulus, lá que teve encontro com Jesus, Há 2000 anos é uma obra de Emmanuel, em que ele narra uma encarnação que ele teve ao tempo de Jesus. Ao tempo de Jesus, Emmanuel era Públio Lentulus, um senador romano, orgulhoso e arrogante que vivia na Galileia. E teve esse encontro, olho no olho, Públio Lentulus e Jesus. E Jesus falou assim para Públio Lentulus: Públio, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho de erros clamorosos, você encontra hoje um ponto de referência em toda a tua eternidade. Você quer aproveitar agora ou deixar para depois? E aí Públio, nesse instante,
lembrou de Roma, da cidade dos Césares, todo luxo, toda extravagância. E ele falou para Jesus: Jesus, eu não vou te seguir agora. E optou por ficar naquele caminho que ele estava vivendo ali, o caminho da ilusão. Quem que está trabalhando ali? É a velha pessoa. Se ele cedesse e começasse a seguir Jesus, quem que estaria trabalhando ali? Aí passaria a ser a nova pessoa. Mas vamos lá, o que eu quero refletir com vocês é o seguinte. Públio Lentulus optou por ficar ali em todo luxo, toda extravagância ali da cidade dos Césares, de Roma. Isso tudo é real ou é ilusório? Aí vocês estão respondendo aí agora, é ilusório. Nós temos certeza disso? E vocês agora estão refletindo. Sim, eu tenho certeza, tudo isso aí é efêmero, é passageiro. Se fosse nós escolheríamos o que nesse momento, no lugar de Públio Lentulus? Aonde que eu quero chegar com isso? É muito fácil olhar para Públio e ver que ele errou nessa decisão dele. Só que nós, será que não estamos errando nas nossas decisões do nosso dia a dia, optando também pelo caminho da ilusão, ao invés de escolhermos o caminho da realidade? Porque o que mudou de Roma para cá são só os cenários, são só as roupas. Roupa é diferente, cenário é diferente, mas de repente a nossa decisão, a nossa escolha ali acaba podendo ser a mesma, pelo caminho da ilusão. Então é preciso que nós reflitamos nisso. Uma coisa importante para a gente refletir também é algo que Alírio de Cerqueira Filho escreveu no livro O Legado de Paulo de Tarso. É algo pesado, mas é verdade. Diz assim Alírio: a maioria das pessoas vive em consciência de sono, simplesmente para comer, dormir e se divertir, como se a vida humana fosse semelhante a de um animal. Quantas pessoas que nós conhecemos que não vivem dessa maneira? Comer, dormir e se divertir, só. E a vida não tem nada além disso. O grande cuidado que nós precisamos ter é que essa pessoa não seja nós. Até porque nós sabemos que nós não estamos aqui para uma reencarnatura. Lógico, aqui é tudo bonito, tem muita coisa bela, mas nós temos provas, nós temos expiações, nós temos tarefas para desempenhar. Ou seja, a vida é muito mais do que passeio. Essa encarnação nossa aqui é muito mais do que um passeio, do que uma reencarnatura. Essa é uma oportunidade preciosa que nós estamos tendo aqui na carne. E nós estamos aproveitando como deveríamos. Lendo André Luiz, nós vemos lá relato de espíritos implorando por uma chance para reencarnar. Estão implorando, deixa eu ir, deixa eu ir. Só que a providência divina ali, os espíritos que cuidam, não, vamos reunir aqui os espíritos, tá, espera mais um pouco, e daí eles têm que esperar anos, décadas para ter essa oportunidade. E nós estamos com a oportunidade na mão agora. E estamos fazendo o que com essa oportunidade? De repente já se passaram 20, 30, 40 anos, de repente já estou na metade para o final. Já passei da metade. E eu estou aproveitando essa encarnação minha como deveria? Quão melhor eu sairei dessa encarnação em relação a quando eu entrei nela? Isso nós precisamos pensar muito. Uma coisa que todo mundo vai concordar é que todas as pessoas progredirão a seu tempo, com a sua maneira de ser e de caminhar. Cada um ali tem a sua velocidade, o seu tempo, o seu momento, ok. Mas agora eu vou parafrasear o Dutra Dias, que diz assim: num determinado dia, quando você não conseguir dar um passo na tua evolução, que você arraste o teu pé 1 milímetro, que seja 1 centímetro, mas que nenhum dia teu seja em vão.
porque, infelizmente, a gente adora uma zona de conforto. E o que acontece? A gente entra na zona de conforto, passa um dia ali sem arrastar o pé, aí passa mais um dia sem arrastar o pé, mais um dia sem arrastar o pé, e de repente estamos vivendo ali a nossa encarnação inteira estagnados em nossa marcha evolutiva. Que nenhum dia nosso seja em vão. Vamos falar agora de reforma íntima, que basicamente é um processo de 3 passos, é um ciclo contínuo, não para nunca, de 3 passos. Começa com o autoconhecimento, aí parte para transformar vícios em virtudes e depois vai para praticar ser uma pessoa de bem. Então, se conhecer, fazer as mudanças necessárias, praticar. Se conhecer, fazer as mudanças e praticar. Esse é o ciclo. Vamos lá, o primeiro passo desse ciclo é autoconhecimento. Como é que eu faço para me conhecer? Se a gente pegar a questão 919 do Livro dos Espíritos, a gente já vai saber muito sobre isso, inclusive dicas. Uma dica sobre como se conhecer está lá, quem dá é Santo Agostinho. É só fazer o que ele fazia quando esteve na Terra encarnado. Todas as noites colocava a cabeça no travesseiro e analisava tudo o que fez durante o dia, tudo. As coisas boas, as coisas ruins, todo o bem que deixou de fazer, que já é o mal, e como muitas vezes vacilamos e deixamos oportunidades de fazer o bem passarem batidas, reflitamos isso. E Santo Agostinho também recomenda analisar tudo o que pode ser feito para melhorar no dia seguinte. Então, imagine, Santo Agostinho fazia isso todos os dias. Ele se conhecia? Sem dúvida. Imagine uma análise diária como essa. Interrogar a consciência todo dia. Fundamental, importantíssimo isso. E nós fazemos isso todo dia? Toda semana? Todo ano? Tem gente que nem naquela época de final de ano, início de ano, para pensar, puxa vida, o que eu podia fazer para ser uma pessoa melhor nesse ano que vai se iniciar? E tem gente que passa a encarnação inteira sem questionar a própria consciência, sem interrogar a própria consciência e pensar o que eu poderia fazer para ser uma pessoa melhor. E quem não para fazer essa reflexão, melhora alguma coisa? Dificilmente. Provavelmente vai estar ali vivendo cometendo os mesmos erros dia após dia, ano após ano, talvez até encarnação após encarnação, numa sucessão de dias mais ou menos interessantes, sem arrastar o pé, só na zona de conforto, comer, dormir, se divertir e resolver uns probleminhas aqui e acolá. Então, cuidado. Fica aqui a dica de Santo Agostinho para o autoconhecimento. Colocar a cabeça no travesseiro e analisar como foi o nosso dia. Isso é importantíssimo. Fazendo isso, vamos saber quais são os nossos vícios, as nossas virtudes, nossas limitações e os nossos potenciais, nossos defeitos e as nossas qualidades. Ok. E o que eu faço com todo o defeito que eu descobri em mim? Opção A, varro para debaixo do tapete, finjo que eu não tenho esse defeito e continuo vivendo minha vidinha do jeito que está, ou eu me esforço para transformar cada vício em virtude. Logicamente que essa é a segunda opção. E aí nós partimos então agora para o segundo passo da reforma íntima. Transformar vícios em virtudes. Pergunto, fácil ou difícil fazer isso? Todo mundo vai responder difícil, mas eu vou simplificar para vocês agora. Vamos analisar. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual que é o pior de todos? E a resposta é o egoísmo. E está lá, egoísmo, a raiz de todos os males, a chaga da sociedade. Inclusive, vós combatereis inutilmente qualquer vício, se não atacardes o mal pela raiz, que é o egoísmo. Opa! Raiz de todos os males. Preciso transformar vícios em virtudes. Ok, vamos estudar um pouquinho mais. Questão 917. Qual o meio de destruir o egoísmo?
Está lá no Livro dos Espíritos. Uma receita de bolo essa. Qual o meio de destruir o egoísmo? E a resposta é: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, quanto mais apegado às coisas materiais eu for, mais egoísta serei. Quanto menos apegado eu for, menos egoísta eu serei. É assim que funciona. Então, vamos pensar dessa maneira aqui, ó. Qual que é o nosso vício? Vamos supor que seja inveja. Opa, qual que é a raiz da inveja? A raiz da inveja é egoísmo. E de qualquer outro mal é o egoísmo. Sempre a raiz é o egoísmo. Ok. Como é que eu faço para destruir o egoísmo? Nós vimos: vós combatereis inutilmente qualquer mal se não atacardes o mal pela raiz. Tem que atacar o egoísmo. Então, como é que eu faço? Eu tenho que ficar menos apegado às coisas materiais. Quanto menos apegado às coisas materiais eu for, menor é a raiz dos meus males. Sendo menor a raiz dos meus males, não fica mais fácil eu transformar vício em virtude? Só que é aí que está o problema. Agora, o nosso esforço, a nossa disciplina devem ser empregados no sentido de sermos cada vez mais menos apegados. E aí está o grande segredo para que a raiz dos nossos males fique pequenininha e para que seja fácil transformar vícios em virtudes. Então, autoconhecimento, transformar vício em virtude e aí praticar. E aí a prudência divina, ela é muito generosa conosco, porque nós temos oportunidades para praticar o bem o dia inteiro. E se nós colocarmos na ponta do lápis, nós chegamos às centenas de oportunidades diárias, que muitas, infelizmente, a gente titubeia. Mas titubeia porque a gente fica ali na zona de conforto e não se esforça como deveria, não tem a vontade que deveria, a disciplina que deveríamos. Será que a nossa vontade de ser melhores não poderia aumentar? Será que o nosso esforço de sermos melhores não poderia aumentar? E a resposta sempre sim. Então, o apego material gera o egoísmo, gera o ego adoecido. O sufixo ismo já sugere doença. Então, egoísmo, a doença do ego. O apego material gera o ego adoecido, que impulsiona o desequilíbrio das emoções. E é por isso que muitas das nossas ações no dia a dia são infantis, próximas do ridículo. Que se alguém nos filmasse ali, nós em cena, e depois nos mostrasse a filmagem, o que nós sentiríamos? Sem dúvida nenhuma, sentiríamos vergonha. Então agora vamos analisar algumas emoções desequilibradas pelo ego doente. E se alguma dessas emoções nós a tivermos, vamos prestar bem atenção. A primeira delas: quem sente raiva aqui às vezes? Opa, deve alguém pensar, eu sinto, então vamos prestar atenção. O que é raiva? Raiva é o ego que sente-se ferido, que foi passado para trás. Estou lá dirigindo e alguém veio e me deu uma fechada. Eu fico, se eu vacilar, eu fico com raiva dessa pessoa que me deu a fechada. Quem errou foi outra pessoa, mas por causa do erro dela, eu me afeto, né, devido à minha fraqueza, eu me afeto, fico mal com aquilo e me machuco com aquilo. A outra pessoa pode ter errado por querer ou sem querer, mas eu estou lá afetado. A pessoa com raiva, ela perde o autocontrole. Não é ela que se controla mais. É a circunstância ali, o que está acontecendo, que está controlando ela. E ela fica com raiva e ela vai descontar essa raiva na pessoa que está do lado dela, no banco de carona. Isso é muito triste. Ou ali no banco de trás, ali, carona também. Essa pessoa que levou a fechada e ficou com raiva, ela vai pensar assim, ó: quem o outro acha que é
para me dar uma fechada. Eu vou acelerar meu carro e vou fechar essa pessoa para ela aprender. Aprender o quê? Ah, e aliás, levei uma fechada, dei uma fechada. O que é isso? Olho por olho, dente por dente. Isso é o eclipse absoluto da razão. Quem age dessa maneira, vamos lá, está agindo pelo instinto. Olho por olho, dente por dente é instinto puro. A pessoa não para pensar. E ela está ali com os ponteiros da evolução dela travados. Porque ela está agindo conforme a lei de Talião de 3.700 anos atrás, imaginem só. Então precisamos ter cuidado para não ficar com raiva dessas coisas que os outros fazem. Entender o erro das outras pessoas. Compreender. E ver que eu posso discordar do erro delas. Lógico que eu posso. Mas eu não preciso ficar me afetando com o erro dos outros a todo momento. Ficar me afetando, descontando nos outros e descontando nessa pessoa que eu vou também. Então, uma frase de Chico Xavier para a gente refletir: fico triste quando alguém me ofende, é lógico que eu fico, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse ofensor. Magoar alguém é terrível. Vocês só podem escolher uma opção. Vocês preferem magoar ou ser magoados? Vocês preferem ferir ou ser feridos? Eu sei, vocês escolheriam, não, nenhuma das duas. Tá, mas nesse exercício didático tem que escolher uma das duas. Magoar ou ser magoado? Aí vocês podem estar pensando, eu preferia ser magoado do que magoar o outro. Então tá. Muito cuidado, porque a pessoa que fica com raiva, ao ser magoada, ao ser ferida, ela fere a outra pessoa. E talvez isso já tenha acontecido conosco. Alguém chegou, falou uma coisa que a gente não gostou muito, a gente ficou ofendido, ficou ferido com aquilo e falou um monte de coisa para essa outra pessoa. E depois a gente se arrependeu. Pensou, puxa vida, eu devia ter só escutado e não falado nada. E agora não tem como dar um Ctrl Z e desfazer a ação. Agora a gente vai arcar com as consequências do que a gente fez. Então, muito cuidado com isso. Insistir na raiva é como apanhar um pedaço de carvão quente, com a intenção de atirar em alguém. Mas quem que vai se queimar? Quem se queima é a gente. Uma outra emoção agora desequilibrada pelo ego doente. Ressentimento. É o ego que não admite o ocorrido. A coisa aconteceu há 15 anos atrás, mas eu não admito aquilo. E aí eu fico pensando, isso não aconteceu, deixa eu pensar de novo, isso não pode ter acontecido, deixa eu pensar de novo, isso não pode ter acontecido, deixa eu pensar de novo. E daí fica ruminando aquilo. Sabe o que a vaca faz de ficar ruminando? Mastiga, 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 mastiga e não engole nunca? É isso que a gente faz muitas vezes. Fica mastigando aquilo que aconteceu de ruim, sentindo o gostinho amargo e não esquece. Viver uma coisa ruim uma vez já é terrível. Mas já imaginaram viver essa situação ruim milhares de vezes? É isso que a gente faz aqui dentro da nossa cabeça. Ressentimento é o ego que não admite o ocorrido. Aí nós temos também outras emoções. Ciúme é o ego que sente-se ferido pelo desprezo que imagina ter sofrido. Tem muita gente que acha, a pessoa ciumenta ama demais. Na verdade, a pessoa ciumenta ama demais a si mesma, a ponto dela achar que pode ter posses às outras pessoas como posse dela. Ou seja, ela ama coisas e usa pessoas. Está errado. Aí nós temos também a culpa, que é o ego que pune a raiva de si mesmo. Nós temos a inveja, que é o ego que não admite o triunfo alheio. Nós temos a vaidade, que
estima exagerada de si, nós temos o orgulho, que é o ego que se coloca acima dos outros, e esse eu quero comentar um pouquinho a mais com vocês. Kardec nos esclarece que orgulho é a catarata que nos tolda a visão. Catarata é um embaçamento visual progressivo que pode nos levar à cegueira. Quanto mais orgulho, mais cega a pessoa fica. Tem uma fábula de Jean de La Fontaine que ilustra bem essa condição. Conta Jean de La Fontaine que eles carregaram um burro com relíquias sagradas. Colocaram ali no dorso do cavalo várias relíquias. E saíram em cortejo religioso, o burrinho lá carregando as relíquias no lombo dele. Esse cortejo religioso, por onde passava, as pessoas entoavam hinos, homenageavam, aplaudiam, reverenciavam. E o burro começou a achar que o homenageado era quem? O burro começou a achar que o homenageado era ele mesmo. E foi ficando cada vez mais orgulhoso. Ficou tão orgulhoso que ele ficou cego e não enxergava mais nada da realidade da vida. Teve que chegar um serviçal do sacerdote e falar para ele assim: por favor, burro tolo, afasta de tua cabeça que a ti são dirigidas as homenagens prestadas pelo povo. Eles não fazem isso para você, eles fazem isso para as relíquias que tens em teu lombo. Essa é a parte engraçada da história. Vamos para a parte triste agora? Nós costumamos agir como burro no nosso dia a dia? Façam. Nós costumamos. Em que momento? Vamos lá, comprei um carro novo, o que eu faço? Eu abaixo o vidro, braço para fora e saio dirigindo devagarzinho. Para as pessoas todas poderem me ver ali. As pessoas todas, as que estão no ponto de ônibus, elas vão aplaudir. Elas vão aplaudir o carro ou a mim? Vão aplaudir o carro. E eu estou achando que o aplaudido é quem? Um outro exemplo. Virei chefe. Os meus colegas nunca curtiam nada que eu colocava no meu Facebook. Nunca curtiam nada. Só que agora que eu virei chefe, todos curtem tudo que eu posto. Todos ali me bajulando. Eles aplaudem. Aplaudem o cargo ou a mim? Eles aplaudem o cargo. E eu estou achando que o aplauso é para quem? E eu estou achando que é para mim. Então precisamos cuidar muito. Sempre que acharmos que um carro, um cargo, uma veste, um acessório vai fazer a gente estar acima das outras pessoas. Senão a gente vai ficando orgulhoso e vai ficando cego para as realidades da vida. Então, muito cuidado. Bom, vimos que o apego às coisas materiais gera o ego adoecido. O ego adoecido gera o desequilíbrio das emoções. É raiva, é inveja, é ciúme, vaidade, é orgulho. E assim vai. Sentir raiva, tudo isso que eu citei, sentir isso faz bem pra gente ou faz mal? E vocês vão responder, faz mal, concordo. Por que a gente não muda? Então eu vou parar de sentir raiva, eu vou parar de sentir inveja, eu vou parar de sentir orgulho. Por que a gente não faz isso? Porque o nosso ego doente ele é danado e ele tem 2 mecanismos de defesa para tentar se perpetuar ali, para enganar a gente e a gente continuar da mesma maneira, sentindo raiva, inveja, orgulho e assim vai. Eu vou falar para vocês esses 2 mecanismos agora. O primeiro mecanismo de defesa do ego é se colocar num pedestal, achar que eu estou pronto e quem tem que mudar são as outras pessoas. Por exemplo, eu vou fazer evangelho com a minha esposa. Abro o evangelho, caiu uma lição e eu penso assim: nossa, essa lição é perfeita, é exatamente o que a minha mulher está precisando ouvir agora. Opa, mas será que eu não preciso também? Muita gente, já aconteceu de um colega meu perguntar: você vai fazer palestra lá na minha casa hoje? Vou. E qual que é o tema? O tema é tal. Nossa, é exatamente que a minha mãe precisa ouvir. Ainda bem, ela vai estar lá, ela vai ouvir o que você vai falar. E eu, conhecendo a pessoa, eu sabia, né, que esse meu colega precisava também ouvir aquilo. E quem de nós não precisa? Né? E quando um palestrante fala, a palestra também é muito para ele, demais para ele.
talvez principalmente para ele, porque a responsabilidade de quem fala é grande. Mas vamos lá. O primeiro mecanismo de defesa do ego é se achar pronto. Eu não preciso mudar, quem tem que mudar são os outros. Numa briga, em vez de eu aceitar minha parcela de responsabilidade ali, não, eu quero que o outro mude, o outro faça tudo e venha me pedir desculpa ainda. Vocês entendem? Esse é o primeiro mecanismo de defesa do ego. O segundo mecanismo de defesa do ego eu vou ilustrar da seguinte maneira. Antigamente eu trabalhava num local que tinha lá um cercado, um espaço de grama e era uma rua sem saída. E vários vizinhos levavam lá seus cachorrinhos fazer lá suas necessidades. Só que, detalhe, sem sacolinha. Então, eu como responsável do local lá na época, eu tinha que fazer alguma coisa. E quando eu vi um desses donos fazer isso, eu fui lá conversar. Meu amigo, próxima vez traga uma sacolinha aqui e tal. Você está chamando a minha atenção? Por que você está me perseguindo dessa maneira? Tem outros 20 vizinhos que fazem isso e você só chama a minha atenção? Quando todo mundo estiver fazendo certo, eu faço certo. Mas enquanto tiver uma pessoa ainda fazendo errado, eu vou fazer errado. O que é isso? O segundo mecanismo de defesa do ego é querer justificar os seus erros pelos erros dos outros. Não, eu posso errar, porque o outro está errando. Gente, da onde é isso? Que pensamento mais incorreto? Que pensamento mais insensato? Se o outro erra, problema dele. Se eu erro, problema meu. E eu não posso justificar os meus atos errados pelos atos errados dos outros. E esse é um mecanismo forte de defesa do ego. Ele engana a gente nisso aí e vai perpetuar. A gente continua errando nas mesmas coisas, apegado às coisas materiais, o que impulsiona o desequilíbrio das nossas emoções e ficamos lá errando na raiva, errando na inveja, errando no orgulho e assim por diante. Então, cuidado com isso, cuidado com esses mecanismos. Já se encaminhando para o final da nossa palestra agora, uma frase de Teilhard de Chardin. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo aqui, na carne agora, nessa nossa encarnação, sem valorizar em demasia as coisas materiais e valorizando o que é verdadeiro. São as questões morais, as questões do espírito. Saber o que a gente precisa fazer, a gente sabe. Se a gente errar, não é por ignorância. É por ficar ali na zona de conforto, no comodismo e não querer acertar. O correto, a gente sabe o que é. Então, tem uma frase de Jesus que diz assim, quem ouve a palavra, quem conhece os ensinamentos e não pratica, é a pessoa que está construindo sua casa na areia. Vem a chuva, o rio transborda, vem o vento e essa casa desmorona. Já a pessoa que ouve a palavra, conhece os ensinamentos e pratica, ela constrói a sua casa na rocha. A base é firme, a base é sólida. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode o rio transbordar, pode acontecer o que for. Essa pessoa não vai se afetar, porque a casa dela está construída na rocha, a base firme. E é isso que a gente precisa fazer. Construir nossa casa na rocha, porque ela nunca vai, então, desmoronar. Para a gente concluir agora a nossa palestra, Jesus ensina para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque o jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. Esse é o caminho. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço a todos os amigos do Semeador da Verdade. Espero em breve estarmos juntos nessa casa tão querida. Gostaria de divulgar o meu canal no YouTube. Vai lá no YouTube, digita Jean
com J, Kulcheski, Kulcheski, e se inscreve no meu canal, clica no sininho, tem bastante material bacana lá, e aproveita e já vai no canal do pai também. O pai faz muitas palestras aí no Semeador da Verdade, já aproveita e vê o material dele também no canal Edivaldo Kulcheski, mais uma opção para a gente estar vendo coisas boas nesse período que a gente está vivendo hoje. Nesse instante, convido a todos para fechar os olhos, agradecer pela conversa que nós tivemos hoje, que possamos ter o esforço, a vontade, a disciplina necessários para colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia e, de fato, mudar a nossa vida. Agradecemos os bons espíritos que colocam boa energia aqui na minha casa e, com certeza, na casa de cada um de vocês, que nós possamos, nesse instante, aproveitar essa boa energia e compartilhar. Vamos imaginar alguém que esteja precisando dessa boa energia e agora 10 segundos vamos pensar nessa pessoa bem, iluminada, com bastante harmonia. E com essa prece, pedimos permissão a Deus e a Jesus para encerrarmos o trabalho que nós tivemos hoje. Que assim seja.